Neste Falar Global, saiba como empresas em Portugal estão a crescer ao imitar o sabor e os nutrientes do pescado em laboratório ou a dar uma nova vida a resíduos agrícolas. Conheça as novidades tecnológicas apresentadas por uma empresa portuguesa. E nos retratos de Portugal, saiba como os portugueses avaliam o seu estado de saúde. Estamos no ambiente científico e tecnológico do Tagus Park, onde a incubadora continua a apostar em startups inovadoras. Neste Falar Global vamos mostrar-lhe algumas dessas empresas que vêm de áreas tão distintas como da consultoria científica à biotecnologia. É no fundo do mar que está a inspiração da Cell4Food, uma startup que está a transformar células de espécies marinhas como polvos ou peixe em produtos alimentares. O objetivo é desenvolver em laboratório um produto que imite o sabor e os nutrientes do pescado, mas com menos efeitos negativos no ambiente. Nós vamos ao mar, pescamos um peixe, ou neste caso um braço de polvo, retiramos as células aqui, dentro desta câmara. Basicamente fazemos aquilo que a natureza faz, mas aqui no laboratório. Então, trazemos as células aqui para esta câmara, extraímos as células, depois damos um meio nutritivo que tem aminoácidos, vitaminas, minerais, que permite às células crescerem, expandimos-las e depois, com a engenharia alimentar, utilizamos outros ingredientes que também, como soja, proteína e outros, que adicionam à textura, já tendo o sabor do polvo e todos os aspectos nutritivos. No mesmo espaço empresarial, há outra startup com impacto ambiental. Ao mudar a forma como olhamos para resíduos agrícolas que iriam para o lixo, como o bagaço de uva e azeitona ou até cascas de amêndoa. Através de diferentes métodos, é feita a extração de polifenóis, um composto natural presente nestes resíduos que tem um grande valor para várias indústrias. Fazemos a extração através de 3 métodos e depois fazemos a análise qualitativa e quantitativa de forma a sabermos quais são os compostos os polifenóis que lá estão e a quantidade que lá está. E assim também determinarmos o grau de purificação. O objetivo final é obtermos esses produtos no seu estado sólido para darmos resposta à demanda da indústria farmacêutica, da indústria nutracêutica, alimentar, agrícola. Uma forma de ligar a inovação à economia circular. The normal place to this kind of waste is just like otherwise drop it in the winery and keep it like that and they will be use it as a normal fertilizer or like the waste dump, directly organic waste dump. For us, we had the idea like to collect them. Why not to collect them, take it, transfer it to something good, zero waste, something good in the end, and no waste anymore. Even our waste, as I said in previously, it will be used for our own product. So imagine a country without waste, and all the waste is recycled into beneficial, healthy compound, active compound, because polyphenol are active compound. Estas empresas estão a desenvolver os seus projetos e a crescer na incubadora do Tagus Park, um local dedicado a apoiar ideias científicas e tecnológicas. Desde 2012 que já passaram por aqui mais de 200 empresas com a ambição de tornar as suas ideias em grandes realidades empresariais. E a verdade é que a inovação não está a acontecer apenas nos laboratórios. É o caso da Clevidence, que atua na área da saúde e é dedicada à avaliação de medicamentos e terapêuticas, ajudando a decidir que fármacos devem ser financiados. Após os medicamentos receberem autorização de introdução no mercado, é necessário determinar se de facto devem ou não ser financiados pelas terceiras entidades pagadoras, neste caso o Serviço Nacional de Saúde. Nós damos apoio nessa fase. O objetivo é, desde o início, estudar a proposta de avaliação que neste caso a agência Infarmed vai libertar e vai dar ao titular da AEMA, a empresa farmacêutica, compreender se aquela proposta de avaliação é justa e, de facto, permitirá avaliar o valor terapêutico do medicamento e, se sim, então avançamos para a fase de avaliação terapêutica. Tirando partido do espaço físico e das mentorias da incubadora, estas startups crescem num ecossistema dinâmico, próximo de empresas e universidades, o que pode impulsionar ainda mais os seus projetos. Nós temos aqui acesso a infraestruturas
temos acesso à inovação, às outras startups que estão no nosso ecossistema e também aqui às universidades que temos aqui grande proximidade, como por exemplo como o técnico. Utilizamos todo este ecossistema para o benefício da Self for Food e também não só para crescermos a nível nacional, mas também a nível internacional. Estas são algumas ideias que querem continuar a crescer no Tagus Park, respondendo a desafios atuais, ao mesmo tempo que criam oportunidades para o futuro. Eduardo Batista Correia, o Tagus Park continua a apostar em ideias inovadoras, mas qual é a importância desta incubadora que aposta nestas ideias para estas startups, mas também para as restantes empresas do parque? Ora bem, o Parque Ciência e Tecnologia Tagus Park, a que nós chamamos de Cidade do Conhecimento, é na realidade o Parque Ciência e Tecnologia da região de Lisboa. O que é uma incubadora? Uma incubadora é o local onde um conjunto de ideias fabulosas, na nossa ótica, ligadas à ciência e à tecnologia, muitas delas provenientes de projetos de investigação que alguns alunos fazem no Instituto Superior Técnico, nas suas teses de mestrado, nas suas teses de doutoramento, encontram um terreno fértil para chegarem ao mercado. É exatamente isso que a incubadora do Tagus Park faz, tem feito nas últimas décadas. Como sabes, já produzimos o unicórnio. Criamos o campo fértil para essas empresas, no fundo, encontrarem a sua fase de desenvolvimento e crescimento. E depois temos um programa tão prolongado, onde elas, após a incubação, em pós-incubadora, podem lá estar 4, 5, 6 anos, 7 anos algumas, encontram aqui também no Tagus Park um conjunto de locais onde podem crescer, desenvolver-se, tornarem-se essencialmente internacionais. Mas além disso, que tipo de apoios é que são dados a estas empresas? Na incubadora, tal Estão a dar os primeiros passos, tal não é? como numa incubadora de bebés, nós alimentamos com muito cuidado, fornecemos as condições para que todo aquele ecossistema permita que essas empresas possam, no fundo, germinar. O que é que nós fazemos? Damos apoio na localização, ou seja, nos escritórios, nos laboratórios, no acesso a equipamento de última geração, nomeadamente laboratórios de ciência, laboratórios de tecnologia. Damos apoio em conceitos de marketing, em conceitos de gestão, damos apoios em conceitos de angariação de patentes, ou seja, no fundo vamos apoiando as startups em função daquilo que são as suas necessidades para quando arranjarem a maturidade suficiente, elas estarem suficientemente robustas e protegidas para estarem no mercado e não serem aglutinadas e agredidas pelos maiores. E, portanto, a incubadora Tagus Park é, se quisermos, um local onde as pequenas ideias se tornam grandes projetos. E sabemos que há verdadeiros casos de sucesso. Há alguns mais recentes que possa destacar? Há vários, há muitos casos de sucesso. As nossas empresas são quase todas elas bem-sucedidas. A taxa de insucesso das empresas que frequentam a incubadora é muito baixa, é abaixo dos 95%, que é absolutamente extraordinário. Isso significa duas coisas, que no processo de recrutamento nós temos uma ficha muito bem afinada, um grau de seleção muito bem afinado, e significa também que o trabalho que é feito na incubadora é um trabalho suficientemente robusto que permite a essas empresas, no fundo, desenvolverem-se e ganharem aquilo que é absolutamente fundamental, a segurança. Nós temos empresas a tratar de investigar células para o cancro, temos empresas a tratar de investigar e de encontrar substitutos para matéria-prima tipo filés de salmão, temos empresas a trabalhar na área do drones, temos empresas a trabalhar na área da inteligência artificial, temos várias empresas que são vendidas a multinacionais. Multinacionais vêm aqui comprar estes projetos e, portanto, no fundo, permitindo aos seus investidores ou continuar mais protegidos ainda em ambientes maiores ou angariar um conjunto de capital que lhes permite, temos agora um caso, a Prodrone, o fundador da Prodrone, que vendeu a Prodrone a um grupo multinacional, regressou para retomar com uma outra startup, numa outra área de negócio e, portanto, no fundo, nós estamos sempre à procura daqueles empreendedores que querem mudar o mundo à volta da ciência e da tecnologia, com projetos que, no fundo, contribuam para a inovação do mundo. Que tendências tecnológicas ou que setores é que vão ser os próximos grandes motores de inovação aqui no Tagus? Isso é uma excelente pergunta. Ao analisarmos as tendências do mundo à nossa volta, evidentemente que a inteligência artificial e a adaptação da inteligência artificial a um conjunto de setores de atividade é absolutamente imprescindível e é uma tendência, é uma corrente, temos que estar aí à procura. Nós consideramos que o nosso principal ativo é a Zona Económica Exclusiva Marítima, portanto estamos constantemente a apelar às empresas para encontrarem soluções de economia marítima. Portugal é 6 vezes maior que a Alemanha, se não levarmos em linha de conta terra e mar, e portanto é muito importante. Associado a esse espaço vem o aeroespacial e portanto andamos a incentivar. Agora sempre com princípios de civismo, de reciclagem e reaproveitamento de recursos, e o civismo é vastíssimo, não só no comportamento, como na utilização de energias, como na forma como separamos os
resíduos, na forma como não poluímos o planeta. Esses são os nossos princípios fundamentais para os projetos e, acima de tudo, procuramos pessoas hiperativas no mundo da investigação, hiperativas na vontade de quererem ter empresas bem-sucedidas. É esse binómio, boa ideia, bons empreendedores, que faz com que nós tenhamos vindo a ser muito bem-sucedidos na incubadora Tagus Park. E numa verdadeira cidade do conhecimento. Eduardo Batista Correia, foi um prazer tê-lo mais uma vez na Falar Global. Obrigado. Obrigada.